Oi, boa noite novamente. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula, né? Eu me apresentei rapidamente, né? Eu sou Semira, sou enfermeira obstetra, sou uma apaixonada por partos. Eu botei aqui um espacinho com uma breve apresentação sobre mim, aqui, para falar um pouquinho de mim, de forma bem breve, né? O slide passou para vocês? Passou sim. Passou. Sim. Pronto. Então, eu sou enfermeira obstetra, né? Sou aqui a diretora do Instituto Mãe do Corpo, que existe desde 2011. Então, é um espaço que a gente começou o movimento aqui em Fortaleza. Nessa época, a gente começou fazendo rodas de conversa. Então, a gente tem esse trabalho já há 14 anos, né? O Instituto Mãe do Corpo, a gente tanto trabalha com formação de profissionais, quanto a gente trabalha também com o atendimento a gestantes, tá? Do pré-natal, no pré-natal, gestação e pós-parto, né? Somos uma equipe multiprofissional, aqui tem outras enfermeiras, psicóloga, médica, né? Temos uma equipe bem bacana aqui atuando em prol das mulheres e da assistência humanizada. Eu sou mestre em tecnologia e inovação. Depois, em algum momento, eu falo para vocês mais sobre esse meu trabalho que eu desenvolvi no mestrado, e a partir desse mestrado, eu escrevi um livro, né, que é o Cultivando o Partejar. Na nossa aula presencial, eu vou encontrar um tempinho para falar sobre isso para vocês, né? A gente vai ter um momento quando vocês vierem para o módulo presencial. Eu fiz uma formação recente em psiconeuroendocrinofisiologia, é um nome aí meio estranho, mas é uma abordagem ao parto onde a gente tenta cuidar do ambiente, cuidar da mulher, de forma a promover a cascata hormonal, né, de forma não invasiva, tá? Então, a maioria dos partos a gente consegue atuar sem ser necessariamente movimentando, mexendo na mulher, né, mas cuidando do ambiente da mulher para promover, fazer com que os hormônios funcionem de forma adequada. Então, a gente também vai ter uma aula para falar mais sobre isso, tá? Eu atuo na assistência ao parto há 20 anos, como eu falei para vocês rapidamente no início, né, da aula anterior, e sou uma apoiadora da assistência humanizada ao parto e nascimento. Bom, então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a humanização do parto e nascimento, né? Como eu falei para vocês, a ideia é que a gente vá mergulhando, a cada aula a gente vai mergulhando um pouco mais, né, nesse universo da assistência humanizada, das boas práticas. Então, no desenho, na estrutura desse curso, vocês vão perceber isso, que a gente vem do todo para o individual, né? Então, assim, para a individualidade da mulher. Então, a gente precisa entender o contexto de forma ampla para que a gente consiga fazer um trabalho individualizado com cada mulher. Então, vocês vão perceber que a cada aula a gente vai mergulhando um pouquinho mais, tá? Então, surgindo dúvida, vocês podem me perguntar. Então, hoje a gente vai conversar, né, nesse momento aqui, sobre a humanização do parto, e a gente vai discutir um pouquinho sobre os locais de parto e a equipe que está envolvida nessa assistência. E quando a gente fala de humanização do parto e nascimento, né, tem muita gente que acha, parto humanizado é tratar bem, parto humanizado é pintar as paredes de cores agradáveis, né? E aí, lembrando aqui do que a Carol falou na aula anterior, né, que, na verdade, tratar bem é uma obrigação de todos nós, né? Enquanto profissionais, a gente precisa tratar a mulher com respeito, né? Então, respeitar suas individualidades, respeitar suas crenças, respeitar suas escolhas. Então, humanização do parto vai muito mais do que, vai muito além disso, tá? Então, existe um conceito bem disseminado a respeito do parto humanizado, que é de um médico chamado Ricardo Jones, né, Rick Jones, como ele é conhecido, e o Rick, ele diz que a humanização do parto, ela tem como base um conceito que vem a partir de 3 pontas, né, é um tripé conceitual. Então, dentro da humanização do parto, né, a gente tem aí como um dos tripés, e a Carol falou bastante sobre isso, né, sobre a mulher como protagonista do parto. Então, o que é tratar a mulher como protagonista do parto, né? É respeitar a mulher em suas decisões e desejos, olhar a mulher como um sujeito e não como um objeto, né? Então,
A gente, de uma forma geral, as mulheres, elas são submetidas a procedimentos e muitas vezes elas não são explicadas sobre, não recebem explicação nenhuma sobre aquele procedimento, né? Não recebem explicações sobre, no caso de estarem em ambiente hospitalar, de serem explicadas sobre a sua patologia, sobre o que vai ser feito, sobre por que vai ser feito, né? Então, muitas vezes vai andando de forma automática, né? Esse atendimento, essa assistência, ela é de forma automática, quando, na verdade, a gente precisa olhar para essa mulher a partir das suas particularidades, né? Então, a mulher como protagonista, né, nesse momento, também não é trabalhar com humanismo superficial, né? Às vezes, tem um profissional ali que é fofinho, que é atencioso, que vem ali com uma palavrinha curiosa, uma palavrinha carinhosa, mas que, às vezes, por trás tem uma série de intervenções que ficam ali meio camufladas, né? Então, não é tratar com humanismo superficial, tá? E a mulher como figura principal da nossa atenção e cuidado, né? Conforme aí o que a Carol já reforçou bastante. Então, um desses conceitos na humanização é que a mulher atue como protagonista do parto, né? Então, a mulher precisa compreender o que está vivendo para que ela seja capaz de fazer as próprias escolhas. Um segundo tripé desse conceito é que a gente tenha uma visão interdisciplinar. Então, o parto e o nascimento, ele precisa ser tratado como um evento humano, né? E que a gente, dentro daquele evento, a gente traga alguns, consiga considerar, né? Que necessita considerar algumas as individualidades da vida da mulher com relação às questões emocionais, espirituais, culturais e sociais. Então, cada mulher ela precisa ser tratada de forma diferente, individualizada, e a gente precisa conhecer a história daquela mulher, né? Tem algo que é bem comum nisso, né, e que a gente vê realmente com muita frequência, considerar, às vezes, que todas as mulheres acreditam em Deus, por exemplo, né? É o único que a maioria das pessoas acredita, né? Então, às vezes, a gente acha que aquela mulher... Um dia desse eu cheguei num parto e tinha uma pessoa que estava oferecendo um terço para uma mulher, né? E aquela mulher, ela tinha uma religião diferente, que para ela o terço, por exemplo, não tinha nenhum tipo de representatividade, né? Então, às vezes, é importante a gente conhecer a história da espiritualidade daquela mulher, o que ela considera, para a gente não parecer que está querendo impor nenhum tipo de situação para aquela mulher, tá bom? E um outro tripé, antes de passar aqui para o terceiro tripé, eu trouxe aqui uma campanha que teve do Ministério da Saúde no ano de 2018. Foi um ano aí que a gente sabe que teve uma boa visibilidade, né, da assistência humanizada. Então, eu trouxe aqui para vocês esse material que foi elaborado pelo Ministério da Saúde para fazer a divulgação, né, do que é, de fato, o parto humanizado. Então, eu trouxe aqui o panfletinho, o recorte do panfleto, e eu coloquei todas as definições aqui num slide só para ler para vocês, né? Então, humanizar é acreditar que o parto normal é fisiológico e que, na maioria das vezes, não precisa de qualquer intervenção. Garantir e incentivar a presença de um acompanhante escolhido pela gestante para lhe passar segurança e tranquilidade, né? Então, alguém falou rapidamente, né, sobre a questão do acompanhante. Então, o ideal é que esse acompanhante, ele também tenha passado por esse percurso de preparação do parto, de preferência pelas consultas de pré-natal, para que ele, no momento do parto, ele também possa ajudar e contribuir de forma positiva, tá? Então, humanizar é promover um ambiente acolhedor, é saber que a mulher é capaz de conduzir o processo e que ela é a protagonista desse evento, tá? Oferecer as melhores condições e recursos disponíveis para acolhimento e segurança. E aí, eu queria ressaltar aqui nesse ponto, por exemplo, a impossibilidade da analgesia de parto que muitas mulheres
vivenciam, né? Então, é um direito da mulher receber as melhores condições e recursos. Então, muitas vezes, é uma mulher que está ali com dificuldade de lidar com a dor do trabalho de parto, e o que o hospital tem a oferecer, muitas vezes, é uma cesariana. Então, a mulher, às vezes, vai pedir pela cesariana, porque os hospitais, a maioria dos hospitais, não tem disponível esse recurso, né? Então, hoje, aqui na nossa cidade, em Fortaleza, um dos hospitais que tem disponibilizado analgesia de parto é na maternidade escola, né? Então, é um dos hospitais públicos onde se fornece analgesia. E nos hospitais particulares, as mulheres têm acesso, algumas porque o convênio cobre e outras porque pagam particular, tá? Mas no SUS, hoje, é um recurso que poucas mulheres têm acesso. Então, por exemplo, humanizar o parto seria disponibilizar esse recurso para todas as mulheres que desejarem, né, ou que necessitarem. Prestar assistência ao parto e nascimento seguindo as evidências científicas e os mais altos padrões de qualidade, de acordo com as normas técnicas e recomendações do Ministério da Saúde, né? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também mais sobre as evidências científicas, o que é, de onde vem, né? Informar a mulher sobre os procedimentos e pedir sua autorização para realizá-los. Então, hoje, realizar um procedimento sem autorização da mulher pode ser considerado violência. Então, é importante que todas as mulheres, qualquer procedimento feito com o seu corpo precisa ser explicado, precisa ser autorizado, tá? Respeitar a mulher, né, na sua individualidade, levando em consideração seus medos e suas necessidades. Permitir o contato imediato do bebê com a mãe logo ao nascer e garantir que permaneçam juntos durante todo o período de internação, né? Então, isso aqui é uma espécie de resumo do que a Carol falou para vocês, né? Que, na verdade, é um conjunto de ações que a gente precisa ter conhecimento e saber que são direitos da mulher. A gente não está fazendo favor para a mulher em promover um ambiente acolhedor. Ela tem direito a um ambiente acolhedor, né, onde seja priorizada a sua privacidade, né, livre de violência, livre de maus tratos, tá bem?